boa tarde, Brasil, boa tarde, República de Curitiba. Mais um dia difícil na vida dos inimigos. Aqui, a retrospectiva do 2019, a protagonista na Gazeta do Povo. Eu pensei em fazer uma retrospectiva de verdade, mas ia precisar de 2 anos para passar essa retrospectiva, porque 2019 durou 50 anos. Então, nós vamos fazer aqui entrevistas com pessoas que conseguem refletir sobre o que esse ano nos trouxe, sobre o que 2020 pode nos trazer e as pessoas mais queridas que vieram neste programa. A gente vai começar com ela. Muito boa tarde, Janaína Pascoal. Fala, Madá. Obrigada pelo convite. Uma honra poder estar aqui conversando com o pessoal tão pertinho do Natal. Não é? Não é? Feliz Natal, aliás. Aliás, todo mundo já vai deixando Feliz Natal. Janaína, queria começar com o seguinte. Eu achei assim que o movimento feminista, as mulheres falaram um pouco, mas eu tenho muito orgulho assim de saber que a pessoa mais votada na história do Legislativo do Brasil foi uma mulher, que foi você. 2 milhões de votos. É um negócio incrível mesmo. Eu também acho. Não é? Lembra, a gente até conversou antes. Sim. Como que é você chegar lá, porque você nunca tinha sido do Legislativo, com essa expectativa de ser a mais votada da história? Olha, são muitas demandas, né? É muito comum as pessoas telefonarem e dizerem, mas ela foi a mais votada da minha cidade, e o que ela está fazendo por esta cidade? Então eu sempre explico que eu fui a mais votada, ou uma das mais votadas, em todas as cidades. E eu não posso pensar apenas em uma, né? Eu tenho que pensar no estado inteiro, então pensar projetos que tenham impacto para o estado inteiro, que possam de alguma maneira servir, vamos dizer assim, de exemplo para o país, como o caso da cesárea, né, o direito da mulher ao seu próprio corpo, e outras questões, o debate sobre a candidatura avulsa, que eu fui sustentar no Supremo. Então eu tenho mostrado que a minha pauta é uma pauta um pouco mais universal, né, sem nenhum demérito aos colegas que a gente chama de deputados regionais, vamos dizer assim. Mas é muita expectativa, né? Cada um vota em você por uma razão. Então não é incomum a pessoa escrever, eu votei em você e me arrependi, porque eu imaginava tal coisa. Vou te dar um exemplo. Agora esse debate todo em torno da Previdência. Eu sempre deixei claro que eu sou favorável à reforma da Previdência. Posso divergir de um ponto ou de outro. Mas muitas pessoas votaram em mim e escrevem dizendo, se você votar a favor dessa reforma, eu nunca mais voto em você. Então eu acho intrigante, porque são pessoas que votaram, mas que de certa forma ou votaram por outras questões ou não perceberam tão proximamente o que eu vinha falando, entendeu? Sim. Então, assim, é um exercício sociológico interessante esse de entender por que as pessoas votaram, né, o que elas estão sentindo. Eu sou muito observadora e eu levo muito a sério isso, sabe? O que a pessoa está sentindo, por que ela está reagindo daquela forma, entendeu? Então, é uma experiência, assim, sociológica que eu estou vivenciando, acho que sem precedentes. Agora, esta votação, ela é muito importante, não só por essa questão, né, do fortalecimento do feminino, mas porque eu me sinto com muita legitimidade. Sim. Entendeu? Então, assim, se alguém diz, não, você tem que fazer tal coisa porque você é do meu partido, ou você tem que fazer tal coisa porque eu sou o líder, qualquer coisa, entendeu? Eu entendo que eu não tenho que fazer tal coisa por nada. Né? Eu acho que eu seria assim, mesmo com 2 votos. Mas os 2 milhões me dão mais força, entende? Entendo. É também para argumentação, né? Isso, entendeu? É assim, eu falei, olha, desculpa, eu devo satisfação para esses 2 milhões de pessoas, entendeu? Não é para A, nem para B, nem para C. Né? E isso te confere uma independência muito grande. Sim. Né? Porque assim, não é incomum a pessoa ligar e falar, mas eu fiz campanha para você não sei aonde. Eu falei, eu agradeço. Muitas pessoas que eu nem conheço, nem sabia. Eu falei, o senhor fez campanha porque o senhor tinha convicção, né, de que eu era uma boa candidata, uma boa alternativa. Eu agradeço. Mas agora você tem que fazer tal coisa. Eu falei, amigo, desculpa. Nem para aquelas pessoas que eu sabia
que estavam, assim, que são pessoas mais próximas, nem para elas eu devo nada, entendeu? Eu devo para essa sociedade, né? Eu devo a correção, eu devo o trabalho, você entende? Entendo. Mas tem muito essa dinâmica da troca, né? É difícil. E eu acho que nesse tempo de polarização, aquela necessidade das pessoas pertencerem a um grupo fica maior. Uhum. E você não se enquadra nisso nunca, porque Nunca. você não compra nunca nenhum pacote de ideia. Mas eu fui assim a vida inteira, viu, Madá? Sim, mas O assim... que torna a vida muito difícil. Mas é uma coisa evidente no seu comportamento. Só que eu não sei se as pessoas conseguem ler, porque é um raciocínio mais profundo e a gente está na época da superficialidade. Muita gente acha que é mentira. Como assim? Querem te encaixar. E aí, Sim. quando você se mostra independente, acha que você está escondendo alguma coisa. Que existe um grupo, mas que você não fala claramente. Né? Por exemplo, essa questão da prefeitura. Eu já falei 1 milhão de vezes que eu não vou ser candidata. Ninguém acredita. É como se você estivesse sempre dissimulando, entendeu? É tão interessante isso. O brasileiro está tão acostumado com mentira que quando alguém fala a verdade, ele não acredita. Sim. Entendeu? Ele se assusta. Então é uma dinâmica mesmo. Eu acho que é um momento de quebra de paradigmas que a gente está vivendo. Sinto dessa forma. Agora, a sua entrada lá veio com uma renovação enorme na Assembleia Legislativa. A gente ainda tem algumas forças antigas, outras antiquadas. Mas eu não sei se toda a renovação ali veio num nível de melhorar a política. Eu acho que tem muito mandato que é só marketing e não tem uma substância embaixo ali. É difícil falar. Né? Eu me sinto sempre muito solitária, mas isso é uma característica minha. Em todos os ambientes em que eu trabalhei, eu me sentia sempre muito solitária, sabe? Alguém que pensa de uma maneira muito única, que age de uma maneira muito única. Não quer dizer que seja melhor ou pior, né? Mas sempre fui assim. Então me sinto assim também na Assembleia. Muito embora seja muito bem tratada, trate bem as pessoas, não é que a convivência seja ruim. Mas a maneira de pensar, entendeu? Então, por exemplo, eles agora estão fazendo uma licitação, né? Provavelmente vai ser a contratação agora em janeiro, para publicidade. Não tem uma ilegalidade, entendeu? Assim, algo que eu diga, olha, isso é proibido. Não tem. Mas não entra na minha cabeça gastar 40 milhões de reais com publicidade. Entende? Do legislativo, que não tem nenhum serviço público para anunciar. E que já tem uma TV Alesp, uma rede Alesp, já jornal, tem muitos deputados, não é o meu caso, mas muitos deputados têm equipes de comunicação, sabe? Sim. Então, cada deputado, muito embora ele esteja focado no seu mandato, ele está fazendo publicidade da casa. Que quando ele fala do projeto dele, que ele participou da comissão tal, ele está contando o que está acontecendo na casa. Então, para que gastar 40 milhões com publicidade, né? Aí eu fiz uma reunião com o presidente, que foi muito gentil, quis me demonstrar a licitude, né, dessa contratação, disse que respeita meu ponto de vista. Até ele falou assim, mas você tem alguma proposta? Eu falei, tenho. Porque eles têm uma sobra de dinheiro, vai para um fundo, entendeu? Sim. E esse fundo é para assuntos do legislativo, cuidar de questões da Assembleia. Falei, por que a gente não usa esse dinheiro para montar uma orquestra da Alesp com jovens em situação vulnerável? Sabe, a gente contrata um pessoal para dar essas aulas, compra os equipamentos de som, você visita universidades no exterior, órgãos públicos no exterior, existem aparatos culturais e é muito comum você ter esses convênios para lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Como a minha preocupação é muito com criança e adolescente, aquilo poderia ser um polo atrativo. Às vezes você tem criança lá dentro, eu já vi, com caixinha de engraxate lá dentro. Já vi também, eu trabalhei lá, é desesperador. Eu falei, peraí, gente, essas crianças estão passando a tarde aqui, né, procurando trabalho, uma situação absolutamente irregular, crianças, assim, adolescentes, né? E eles ficam lá no corredor, os assessores passam e põem... Eu sempre tive horror daquilo, põe o pé ali. Aí eu falei, gente, peraí, isso não tá certo, né? E o que a gente pode fazer? Por que não, já que eles vêm para cá, já que eles se sentem bem aqui, por que não fazer um projeto para essa população aqui? Entendeu? Eu pensei na orquestra porque eu acho assim, a música clássica, ela tem um papel
né? Eu vejo como algo que você profissionaliza, você pode estar plantando uma profissão, né? Veja toda a reação quando o governo disse que ia acabar com o Projeto Guri. Eu mesma fiz um monte de vídeo e o governador voltou atrás e acho que a pessoa pode errar, mas sempre vejo mérito em quem reconhece e volta atrás. Por que não fazer um grande projeto Guri dentro da Assembleia, já que tem 70 milhões lá parados, né? E o presidente me explicou que esse dinheiro não pode voltar por erário, porque tem algumas, né, alguns dinheiros que tem alguns Eles carimbos. Têm carimbo, não tem jeito. E esse fica nesse fundo. Então, assim, eu pensei nessa linha, né? Ele falou que entende que juridicamente é possível, já falei com a Procuradoria, mas eu acho assim, seria um projeto, pode não ser, isso pode ser outro, mas que tenha, assim, algum impacto na ponta, você entende? Sim. Se nós conseguíssemos atender 50 adolescentes, é muito pouco, mas são 50 famílias. Já é melhor do que nenhuma Quando família. você atende 50 adolescentes, você impacta essas 50 famílias, sabe? Faz muita diferença. Por isso que eu sou favorável à cota. Eu sei que é muito, muito polêmico, mas quando você seleciona bem e dá a cota, né, você dá essa possibilidade, você impacta uma família inteira, muda a mentalidade. A cultura passa a ser algo relevante naquele ambiente, entendeu? E também, assim, na rua, nos lugares que eles frequentam ali, você põe um daquele quarteirão numa faculdade, você começa a mudar o bairro. Eu nem tenho fetiche com faculdade, pode até ser um curso técnico, pode até ser uma formação cultural, artística, mas assim, isso tem uma força, né, de propagação que as pessoas não têm dimensão. As pessoas não têm dimensão. Então, assim, eu falei isso tudo com o presidente, sei lá nem por que a gente chegou nesse assunto, mas para dizer que a minha cabeça funciona diferente. Sim. Entendeu? Eu não consigo conceber gastar dinheiro com publicidade. Então, assim, eu me candidatei à presidência lá, perdi. Então, eu tenho que respeitar o candidato que ganhou. Mas eu posso me manifestar. Claro. Não com o intuito de jogar pedra ou de ficar com aquele discurso, olha aí, tá vendo? Não, porque se eu tiver que parar para indagar, eu acho que a maioria pensa como o presidente. Sim. Sabe? A minha cabeça que é diferente. Então, assim, eu estou ali observando, convivendo. Eles também estão me observando. Eu reparo que eles me acham estranha, né? Mas são muito respeitosos, né? E eu também procuro ser. Mas você já perdeu a cabeça lá outro dia. Eu fiz até um teste. Foi? O dia que você virou no Girai ali, inclusive com o líder do seu partido. O pessoal não gostou do que ele falou pra você. Que ele falou pra baixar o tom, não foi isso? E que não devia satisfação. Aí ficou todo mundo do seu lado. Eu acho que um pouco assim, dessa parte explosiva da sua personalidade, o público já assimilou. E não considera que seja um comportamento recorrente de agressividade. Não, porque geralmente eu sou muito tranquila. Muito tranquila. Inclusive, isso foi muito interessante. Quando eu cheguei na Assembleia, alguns colegas vieram falar comigo de vários partidos. Nossa, a imagem que eu tinha de você era completamente diferente. Eu achei que você fosse brava, que você tratasse as pessoas de maneira, sabe, agressiva mesmo. Eu falei, não, eu não sou assim. Agora, tem hora que não dá. Tem hora que não dá. Mas assim, mesmo quando há essas explosões, eu sempre reflito e acho que deveria ter feito diferente. Eu não sou do tipo que faço e depois digo, não, tô sempre certa, entendeu? Eu acho que eu poderia ali, né, ter agido de uma outra forma. Mas foi meio que a gota d'água, entendeu? Foram muitas situaçõezinhas que foram somando, e eu perdi a paciência. E eu acho que tem também uma coisa que, assim, você tem um caráter muito técnico sempre de trabalhar. Você é muito apegada ao direito, à objetividade. Por exemplo, a gente pega um projeto que vem do seu gabinete. Eu tenho sempre esse... Eu defendo que você conhece o parlamentar pela justificativa dos projetos. Então, você tem lá toda a teoria, você põe estudos, você põe esse tipo de coisa. E, de repente, ali se faz uma política mais superficial do debate, sobre o que parece ser e não sobre o que é. Isso tem muito. Não é? Muito. Assim, muitas vezes eu percebo, é muito nítido, a pessoa está falando uma coisa, mas é outra completamente diferente. Né? E isso me incomoda. Eu gosto muito de transparência.
Você pode subir ali e falar tudo contra o que eu penso. Mas é meio que uma exigência minha que haja honestidade naquela fala, entendeu? Consegue entender? Eu me Sim. irrito muito quando eu percebo que a pessoa está fazendo um teatro, ou que está jogando para a torcida, ou que já tem um acerto por trás, não estou falando aqui em termos de ilicitude, mas já tem um acordo por trás e está fazendo que o povo está, sabe, está fazendo o povo de trouxa. Pra botar videozinho em rede social. Eu tenho um ódio disso. Entendeu? Então, assim, isso me irrita, né? Mas tem que aprender que a democracia não é só pensar diferente, as pessoas agem de forma diferente. É muito importante isso. Né? Quando a gente vai convivendo com a democracia, você vê que não é só um problema de diferença de pensamento, é também a diferença de modo de agir, sabe? E é mais difícil de aceitar. Agora, você tem uma compreensão dos comportamentos alheios que é uma coisa invejável. Porque você pode ter tido uma explosão aqui e outra ali. Mas a quantidade de ataques absolutamente agressivos, despropositados, às vezes, que você sofre, tanto da esquerda quanto da direita, todos os dias, é uma coisa assim que não dá para entender por que a sua existência incomoda tanta gente. É o dom de irritar. Tipo, eu vim aqui, só sai da cama se for passar um dia difícil na vida dos meninos. Não, o que acontece é o seguinte, eu desenvolvi uma disciplina na faculdade, que é religião e direito penal. Um dos blocos da disciplina, eu falo de alteridade, né, desse exercício de você se colocar no lugar do outro, tentar pensar com a cabeça do outro. Então eu passei anos desenvolvendo essa disciplina, aplicando essa disciplina, de certa forma treinando os meus alunos para se colocarem no lugar do outro. E isso foi um exercício para mim também. Então sempre que alguém me agride, né, às vezes acontece de você reagir, mas por princípio eu paro, reflito, por que aquela pessoa está agindo daquela forma? Porque o problema pode até não ser comigo. A pessoa pode estar numa situação e ela está me tratando daquela forma por algum problema ou outro. Então eu tento, sabe, contemporizar. Né? Foram tantos anos treinando os meus alunos para isso, que eu também fui aprendendo. Entendeu? Entendi. E eu acho que isso, de repente, que você traz para a política, porque assim, você tem ações muito efetivas, que ficam conhecidas. A questão da cesárea se arrumou um carnaval. E olha, vou te falar, tá muito legal, porque as pessoas na ponta estão abraçando a lei. Claro! Porque não tá tão fácil executar a lei. Todo dia eu recebo reclamação que a pessoa foi num hospital, disseram que a lei não existe, ou teve médico que falou que queria me matar. Porque onde é que já se viu me meter na atuação lá da ponta? Mas o que está acontecendo? Os vereadores nas câmaras estão se apegando à lei, eles estão replicando a lei. Barueri, recentemente, fez uma lei mandando cumprir a minha lei. Então, assim, é um processo que, quando o povo abraça, é difícil de perder, você entendeu? Sim, sim. Então, assim, é muito legal quando deixa de ser seu e passa a ser do todo. Né? Eu acho que é um processo sem volta, essa conquista. Sabe? Sim, e tem também essa questão que você está fazendo que é muito interessante. Eu tinha visto uma vez na ONU isso como estratégia, de para você nacionalizar uma regra e isso ser abraçado pela população, você começa regionalmente e vai passando. Mas eu nunca tinha visto um parlamentar pegar o próprio projeto e dar para outro e toma que o filho é teu, você pode por aí também. Eu fui lá para o Amazonas, entreguei na mão das colegas, eu entreguei para a deputada de Pernambuco, da Bahia, do Paraná, fui para Brasília, entreguei na Câmara e no Senado, entendeu? Porque é nosso, entendeu? Aquilo que é nosso é muito mais forte, né? E eu sempre disse para os meus alunos, o importante de uma ideia não é você ser visto como dono da ideia, é a ideia florescer, entendeu? Se você acredita que aquilo é importante, você tem que desapegar. Sim. Entendeu? Você tem que desapegar. E não existem direitos autorais sobre lei. Né? Por que não existem esses direitos autorais? Porque é importante que uma boa lei, né, seja replicada. Isso, entendeu? E essa questão, por exemplo, de você trabalhou com coisas que mexem no dia a dia da população.
Mas a gente tem um debate político também por causa das redes sociais, as novas técnicas de marketing, de SEO, os algoritmos das plataformas. Eu acho que o debate político fica muito assim, a pessoa tem que assumir um lado, tem que necessariamente atacar o outro, e sempre com muita virulência e sem se aprofundar em nada. Eu não gosto disso, entendeu? Eu não gosto disso. Eu não gosto disso, que você tem que estar sempre... É muito... Às vezes parece que para aparecer, você tem que estar sempre numa briga, entendeu? Eu vejo isso das redes sociais. E em alguns momentos eu acho até que eu deveria me manifestar, mas eu tenho feito o exercício contrário. Eu não vou ficar calada, porque eu acho que é melhor. Porque a coisa está pegando fogo de uma maneira que é melhor você meio que se retirar do cenário, entendeu? Então, assim, eu até entendo que as pessoas sejam, né, apaixonadas e apaixonantes, mas seria bom, nesse momento, todo mundo se policiar um pouco, de lado a lado. Eu acho. Entendeu? Por exemplo, agora a gente teve assim, manifestações muito uau na soltura do Lula, que foi uma coisa técnica. E que, assim, se tenta pra tudo arrumar um culpado, esse culpado tem que ser execrado, e depois ele vai ser cancelado. É que eu acho que como veio muito perto da decisão do Supremo, revendo o seu próprio posicionamento sobre a segunda instância, e eles tinham firmado o posicionamento fazia muito pouco tempo. Sim. Então, aquele movimento, com todo respeito ao Supremo, não tinha explicação. E aí, foi muito perto da soltura do Lula. Ele não foi solto por isso, né? Ele seria... Foi, mas ele seria solto pela progressão. Tanto é que estava aquele debate, se ele queria progredir. Lembra disso? O Deltan pediu a progressão de pena dele. Então, ele ia sair de qualquer jeito. Ele ia sair de qualquer jeito, mas foi tudo muito junto, entendeu? E como, infelizmente, o Supremo vem tomando decisões que estão desfazendo todas as conquistas da Lava Jato, houve essa reação. Eu acho que se fosse em outro momento, de outra forma, as pessoas não teriam se indignado tanto. Também a gente tem um debate surgindo sobre, vamos dizer, um debate sobre autoritarismo surgindo. Surgindo no debate político, gente falando de AI-5, e aí o outro vem debater o AI-5, e aí passa um dia inteiro, todo mundo que encabeça a política falando sobre isso. A gente tem, vamos dizer... Tem uma perda de tempo enorme, né? Sim, porque... É o que eu tenho dito, a gente já teve uma anistia. Vamos olhar para frente? Né, o país ganha tão mais se todo mundo que tem algum poder de fazer alguma coisa, né, qualquer um que tenha poder é desse tamanho assim. Porque justamente por força da democracia, um depende do outro. Sim. Sabe? Então qualquer movimento que você faça, ele demora muito para aparecer. Ele demora muito para dar resultado. Então, esse tempo precioso que se perde com discussões estéreis, né? Ele todo dia! Todo dia! Todo dia. Então, eu fico pensando, que hora essas pessoas trabalham? Porque, não é? Não, porque assim, tudo bem, você vai lá para a rede social, você fala do que você fez, você fala da sua agenda, você discute uma ideia, é parte do seu trabalho? Ok. Mas se você passar a vida inteira fazendo isso, isso não é trabalho. Isso é forma de relatar o trabalho. Né? A rede social é um meio, não é um fim. Entendeu? Então, quando eu vejo um deputado, um senador, ou qualquer outro, né, o tempo inteiro na rede social, eu falo, mas que hora esse ser humano trabalha? Que hora ele lê os projetos, que hora ele elabora os projetos, ele debate? Né? E o povo que fica o tempo inteiro, você olha, hoje... O plenário é muito diferente de quando eu conheci a primeira vez. Porque eles ficam cada um falando pro seu celular. Mas eu acho que é mais em Brasília, viu? Lá aqui na Assembleia não. Não fica? Não, são poucos. Porque os mais jovens têm um pouco isso. Mas eu percebo em Brasília. Não é? Ninguém conversa com o outro mais, ele conversa com o celular dele. Eu participei de uma audiência pública lá em Brasília, me chamou muito a atenção. Algumas parlamentares entraram, fizeram um filminho e foram embora. Eu falei, mas peraí, que diabo de participação é essa? Então parece que o filme é o fim. Entende? Eu sinto isso não só na política. Eu sinto isso em várias áreas. A gente tem disso na medicina, tem disso entre os designers, tem disso entre os arquitetos, então, eu acho que na vai moda. ter que passar desse momento. As pessoas estão muito encantadas com
com essas novas tecnologias que são importantes, mas nós precisamos recuperar, né, o fato de que essas tecnologias são meio, não são fim. Sim. Porque senão a gente não produz nada. E acho que as pessoas têm uma ilusão de que quanto mais filme aparece de tal parlamentar, ele está fazendo mais coisa, quando na verdade é o oposto. Não, e outra coisa assim que para mim é muito complicada, porque eu percebo que é a dinâmica da política. Eu não estou criticando ninguém, né? Estou falando das minhas dificuldades. São muitos cafés da manhã, muitos almoços, muitos jantares, muitas inaugurações, muitas medalhas. Uhum. Aí eu falo, meu Deus, se eu for em tudo isso, que horas eu trabalho? Porque trabalho para mim é produção, entendeu? Eu não consigo ver, assim, um ou outro evento, uma outra, mas assim, tanta coisa. Isso para mim não é trabalho. Então, e as pessoas não estão acostumadas. Porque as pessoas entendem, quando eu digo as pessoas do povo mesmo, que um deputado tem que estar nas solenidades. É verdade. É verdade. Gente, e eu comecei a dizer, eu não almoço com ninguém, eu não tomo café da manhã com ninguém. É assunto de trabalho? Qual é a pauta? Vem aqui no gabinete e a gente vai debater. E isso é um choque, porque parece que é uma pessoa muito mal educada, né? Não, a senhora vai ganhar uma comenda, um título, não sei o quê. Eu falei, pode mandar aqui, o ofício tá de bom tamanho, né? Eu ganhei muitas medalhas, eu agradeço todas, mas eu acho que a gente tinha que mudar a mentalidade, tem que economizar esse dinheiro, muito dinheiro com medalha, com solenidades. Cada solenidade, não sei quantos funcionários deslocados das suas funções. Sim. Então, assim, eu teria muita dificuldade, por exemplo, se eu fosse presidente da República, ou se eu tivesse muito poder, porque eu acho que eu ia proibir solenidades, ou ia pelo menos fazer uma dinâmica de grupo, para as pessoas refletirem. Por que tanta medalha, tanta solenidade, tanta inauguração, tanta comemoração? Que hora esse povo trabalha? Então, isso me incomoda. Então, assim, por que eu acho importante falar essas coisas, que eu sei que são chocantes para a nossa mentalidade, né? E assim, para as pessoas entenderem como é que eu penso. Sim. Porque eu não quero que ninguém se ofenda. Quando eu digo, não, não vou, porque eu tenho tal coisa. Não, mas como isso é uma agressão à cidade, um assinte, não sei o quê. Não, é a maneira que eu sempre fui. Pode pegar meus amigos de faculdade. Não ia em festa nenhuma da faculdade. Agora, trabalho. Meu estágio no 11 de agosto, meu trabalho no centro acadêmico, eu sempre estava lá. Agora, festa, evento, jamais. Sou melhor que os outros? Não. Né? Não é isso. Mas é assim que eu penso. E eu acho que o país fica muito parado nessas coisas, entendeu? E a gente põe a culpa disso nos políticos, porque tudo é culpa dos políticos. Não, mas é da sociedade. Mas o que eu vejo é que as pessoas exigem isso. Por exemplo, fala também, educação. Os políticos não dão importância. Não é, é que a sociedade fica pedindo outras coisas também. Não, olha, eu vou te dizer, quando eu entrei na Assembleia, eu tinha uma visão tão crítica com esses projetos que criam datas. Semana disso, data daquilo, coisa e tal. Eu achava um absurdo. Eu sigo achando um absurdo. Só que eu percebi que não é culpa dos deputados. Não, é demanda. Porque as pessoas vão lá pedir. Uhum. E eu tive situações que, assim, a pessoa pediu para falar comigo, ou mandou e-mail e tal, pedindo para eu criar a data de não sei qualquer coisa. Aí eu, respeitosamente, disse, desculpa, eu não vou ficar criando data. E a pessoa se ofendeu. Entendeu? Então, assim, eu agora, quando alguém vem pedir para eu criar uma data, eu pego mais ou menos a pauta, vejo qual é o colega que tem aquela pauta e falo, olha, fala com o colega fulano de tal, talvez ele crie esse dia para você. Porque não está em mim, entendeu? E isso é um problema qual para um deputado. Qual é a importância desses dias todos, de tantas semanas? Então, assim, mas eu tenho que ter a humildade de entender que isso é o que eu penso. E parece que sou só eu, Madá. É que muitos equacionam. Eu lembro quando eu trabalhei lá, eu atendi a bancada do PSDB, eram 21 deputados. Uhum. Tinha 2 que não gostavam de criar data. Uhum. Chegava no gabinete pedindo, eu já via entre os outros 19 quem queria, porque sempre tinha um que falar, não, eu queria, não tem problema. Entendeu? Então é um pleito da sociedade.
Então não é culpa do deputado. Nome de rua. Sim, eu acho super importante também explicar isso, sabe? Porque às vezes também eles apanham. Agora eu também sou parte, ainda falo eles, mas nós, né? O deputado apanha, é criticado por fazer coisas que são solicitações da sociedade. Sim. Sabe? Essa reflexão tem que ser feita. E mais pessoas têm que falar sobre isso claramente. Porque somente assim a gente vai pensar ou para seguir com essa dinâmica ou para mudar essa dinâmica. E também eu acho que da polarização e do debate agressivo também é uma demanda da sociedade. Ah, porque se você não responde, você é frouxo, porque você não é ou petista o suficiente, ou bolsonarista o suficiente, ou sei lá o queísta o suficiente, entendeu? Bom, pra gente terminar. Ai, que pena. Esse 2019 Uhum. foi uma revolução no seu partido, no PSL, o presidente saiu. Uhum. Esse primeiro ano de mandato parece que foram 5 mandatos, porque é muita O presidente é intenso, né? Ele Jesus. é uma figura intensa. Eu acho que a gente naquela casa, mesmo de hóspede, eu acho que eu rodava assim, meio-dia, no almoço eu já ia ser expulsa. Não, ele é uma coisa muito intensa, a família toda. Ele só sabe liderar no conflito. Né? Agora parece que deu uma tranquilizada. Vamos ver. Talvez. Mas assim. É um estilo de liderança. É o estilo dele, entendeu? Então a gente tem que entender que vai ser isso o tempo inteiro. E que nós temos que torcer para o conflito ficar no limite ali, ficar numa zona de conforto dentro do conflito, entendeu? Porque o estado de não conflito não haverá. Não haverá. É ele. Sabe dele. Eu aprendi isso aprendi em Angola, uma visão que eles têm, porque a pacificação de Angola foi muito difícil. Eles têm uma visão que é assim, há lideranças que lideram na paz. Sim. E há lideranças que lideram no conflito. São 2 tipos de liderança. Se você escolher uma liderança que lidera no conflito, ela não vai entregar paz. Tem jeito. E se você escolher uma que lidera na paz e você precisar de um conflito, ela não vai conduzir o país no conflito. E o povo escolheu uma liderança que claramente só liderava no conflito. E agora é culpa dele também? Não, o único risco é ele querer ficar criando conflito, entendeu? Esse é o problema. Uma coisa é você ser uma liderança de conflito, que pode até ser algo muito útil, a depender do momento histórico. Mas o que me preocupa é a liderança criar o conflito. Né? Então, essa saída do partido. Ele sair do partido, eu que sou favorável a candidaturas avulsas, vejo como um movimento positivo. Mas ele abrir outro partido é a mesma mentalidade tacanha de sempre. Né? Sim. Querer ser cacique. Entendeu? Então, ele, no lugar de quebrar um paradigma, sabe? Ele está seguindo a mesma dinâmica. Pode parecer uma novidade, mas não é. Ele podia ter ficado sem partido. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Mas aí quando ele sai e faz tudo isso para criar outro, e ainda leva metade do povo, gerando briga. Quer levar o fundo. Isso, gerando briga. Então, assim, perde a oportunidade de inovar de verdade, né? O que você pensa para 2020 em termos de poder? A gente ainda tem mais um pedaço de conflito para passar, ou você acha que a gente já começa uma virada? Eu acho que vai ser um ano ainda de briga, porque tem eleição municipal. Verdade. Então, assim, não vai ter muito jeito. Porque algumas figuras que já se apresentaram como candidatos ou candidatas são pessoas de conflito e são pessoas que vão nacionalizar a discussão. Sim. Infelizmente, talvez até por não terem programa para cidades. Né? Porque aquela pessoa que tem programa para a cidade, ela não precisa nacionalizar. E nem convém. Entendeu? E nem convém, porque você vai, por exemplo, falar de construir mais creche ou de conceder creche, você vai precisar de apoio de todas as ideologias. Sim. Então, assim, eu, infelizmente, acho que a tendência é ser um ano, talvez com uma outra dinâmica, não parecido com 2019, né, que foi tudo macro. Mas o mesmo na discussão micro, eu acho que ainda vai estar cindido, sim. Talvez só no outro é que a gente tem um pouco de menos conflito. Bom, então vocês preparem aí muito Lexotama, muito maracujá pro ano que vem. Maracujá é bom. Bom, nós estamos aqui encerrando
E esta primeira parte do nosso especial de final de ano, a protagonista trazendo aqui as pessoas de quem vocês mais falam bem, as pessoas que vocês mais pedem, mais elogiam durante o ano. Trouxe aqui Janaína Pascoal, professora de Direito, deputada estadual, a parlamentar mais votada da história do Brasil, com mais de 2 milhões de votos, dando a honra de vir aqui repensar o que foi do poder em 2009 e o que vai ser no ano que vem. Janaína, muito obrigada. Minha. Feliz Natal 2020, 10, tá bom? Para todos nós. Bom, a gente volta amanhã. Beijo, Obrigada, boa noite Madá. pra vocês.